Boa tarde, pessoal. É o professor Paulo Cineiro quem está falando. Aqui estamos novamente em nossa aula número 2, quando nós vamos falar sobre os tipos, os modelos de transformação existentes numa organização. Lá na nossa aula número 1, nós falamos sobre a parte conceitual de produção, falamos sobre as funções centrais e as funções de apoio existentes dentro da produção. E hoje nós vamos falar sobre esses modelos de transformação que, conforme eu disse, eles se encontram nas páginas 13 a 49 da apostila existente aí no ambiente. O modelo de transformação. Bem, o modelo de transformação, na realidade, é um modelo universal. Ele é composto de uma parte onde, na realidade, se une o sistema, o que nós chamamos das entradas do sistema, e o momento em que essas entradas, elas são, na realidade, elas sofrem a transformação, sofrem um processamento e ela dá saída, não é, do produto e serviço. Né? Então esse modelo de transformação universal, ele é composto de recursos a serem transformados, né, que basicamente é composto pelas matérias-primas, pelos insumos necessários, e é composto também pelos recursos de transformação. Esses recursos de transformação são aqueles que são usados no processo produtivo, exatamente para fazer com que a matéria-prima ela seja transformada lá no bem e serviço que vai ser, que é consumido. Mas esse modelo de transformação, ele sofre a influência do ambiente externo e do ambiente externo. Então, existem tecnologias que durante o tempo, elas se modificam, surgem novas tecnologias, e daí esse processo produtivo, para poder ele ficar mais competitivo, ele tem que atender a essas novas demandas. Assim como também o próprio produto, dentro daquela função central que nós vimos na aula número 1, que é de desenvolvimento do produto, ela também, quando dá necessidade desse produto se adaptar às novas modalidades de consumo ou de melhoria, então essa informação vem do ambiente para dentro do processo de transformação. Então, o que a gente quer dizer, e é com isso que esse modelo de transformação, ele não é algo estático, ele é dinâmico e ele tem que, na realidade, se comportar conforme as demandas existentes, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Há uma imagem que vocês vão perceber dentro das transparências, de um modelo de transformação onde existem duas pessoas, uma manualmente tecendo alguma confecção e a outra usando uma certa tecnologia. Então, evidentemente que no modelo e no outro modelo nós temos algumas diferenças. Não que necessariamente um modelo exclua o outro, porque existem produtos hoje que eles são, na realidade, fabricados mediante encomenda. Então os grandes carros, os Rolls-Royce, os carros de alto valor, na realidade eles são fabricados por encomenda, assim como tem joias, relógios, que também são fabricados de forma bastante manual e dentro de um projeto muito pessoal. Mas existe também a fabricação desses produtos de forma bastante mecânica. Então, um processo de transformação, ele não exclui o outro processo de transformação. O que nós podemos entender como recursos a serem transformados são, na realidade, os que são tratados, que, na realidade, aqueles que são convertidos de alguma forma. Estes recursos, eles podem ser materiais. Então, quando eu pego madeira para transformar em móveis, eles podem ser informações
quando na realidade nós estamos prestando um serviço, por exemplo, o serviço médico, ele processa informações, ele pergunta para o cliente como ele está sentindo, de que forma ele está sentindo as dores, ele pede uma série de exames de fezes, de urina, sangue, e isso tudo são informações que ele vai processar para fazer um diagnóstico. Mas também existe o processamento de consumidores. Esse processamento de consumidores se dá muito dentro das atividades que são as academias, né? Você chega lá de uma certa forma e a academia vai colocar você dentro daquele modelo, dentro daquele padrão onde você realmente ia chegar. Então é quando você vai num salão de beleza para dar uma melhorada no seu visual. Então o salão de beleza aí, na realidade, ele está transformando o consumidor. Então os recursos a serem transformados são de 3 tipos: materiais, informações ou consumidores. Bem, os recursos de transformação, na realidade, são aqueles que agem, né, sobre no processo, ou agem sobre a matéria-prima. Bem, se existem as empresas que fazem processamento de materiais, então essas são as empresas de manufatura, ou seja, as indústrias propriamente dita. Então ela pega um material e transforma em outro material. Então ela pega lá o minério de ferro, ela pega lá o gusa, ela pega lá os elementos extraídos da natureza e transforma aquilo em ferro, em aço, em vergalhão, em outros elementos. Transforma em carro, em geladeira. Então essas são as empresas que são processadoras de materiais. Conforme nós dissemos, as empresas processadoras de informações são aquelas que trabalham, por exemplo, na área de serviços. Então, médico, contabilidade, empresas de consultoria e assim sucessivamente. E os processamentos de consumidores, conforme nós dissemos, aquelas que atuam diretamente dentro de um consumidor específico, levando para ele a transformação que ele ia desejando, que ele realmente quer. E evidentemente que as saídas do processo de transformação, eles têm algumas características de tangibilidade, estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade, contato com o consumidor e qualidade. Então, um produto ele é tangível, já um serviço não é tangível, você não pode tocar. Um produto ele pode ser estocado, mas já um serviço não pode ser estocado. Um produto ele pode ser transportado, um serviço não pode ser transportado. Aliás, quando se produz um serviço tem a característica de simultaneidade. Ou seja, no momento em que ele é produzido, ele também é consumido, no exato momento. Ou seja, o cliente ele participa do processo de produção e ele pode, inclusive, também contribuir com a qualidade. Pois bem, essas características das saídas do processo de transformação se encontram vastamente aí no nosso material. Deem uma lida e depois nós estaremos juntos na nossa terceira aula. Muito obrigado.